somente crer. Tudo é possível, somente crer. Creio. Tudo é possível, creio. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Senhor Deus, é tão bom através deste pequeno cântico confessarmos que cremos no Senhor, que somos crentes e não incrédulos. Cremos em Tua palavra, cremos na Tua graça, cremos nas Tuas misericórdias. Temos recebido, Senhor, a nosso favor. E pelas Tuas promessas, Tu tens nos feito Teus filhos e herdeiros de todas as coisas. Viemos como Teus filhos nesta manhã ao redor da mesa do Pai, para alimentar as nossas almas. Pedimos que o Senhor nos fale, que o Senhor nos advirta, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos dê aquilo que nós necessitamos para corresponder contigo, dar-nos aquela audição espiritual para ouvir e atender o que o Espírito diz às igrejas. Ó Deus, perdoa-nos também as nossas falhas, nossas resistências, nossas ignorâncias. Ó Pai, queira nos conduzir para Ti mesmo nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Esse corinho, Somente Crer, ele é tido como, chamamos até o hino da noiva, né? O irmão Brano usava ele em suas campanhas. É preciso que se cante bem certo. Às vezes eu tenho visto cantar errado alguém por aí. Quando você chega no final da primeira estrofe, você tem que abaixar a voz. Eu não sei como é que fala isso. Porque se você segue na mesma toada, fica como já terminando. Somente crer, somente crer. Olha aí. Tudo é possível, somente crer. Daí pode repetir, senão fica difícil, né? É bom cantar certinho. E vamos abrir nossas Bíblias. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui com vocês no culto de oração. Eu quero dizer isso a vocês. Nós vamos, de momento, interromper a vocês da internet, este culto de quarta-feira pela internet, que sempre tem um pedaço ali, para dedicar à oração. Eu tenho percebido, a igreja é o que nos falta, mas é a oração. Então, vamos, quarta-feira, cantar aí uns 2, 3 hinos. E
Vamos ajoelhar, você veio orar, então vamos orar. E simplesmente orar, abrir sua alma e deixar com que Deus possa nos ouvir e Ele nos atender, não é certo? A força de uma pessoa espiritualmente, quando está bem espiritualmente, ela é uma pessoa que sabe orar, que ora e gosta de orar. E nós temos que dar mais tempo a isto. E é necessário que você venha. Eu quero que todos se esforcem, todos venham. Não é somente no culto, a pessoa está no culto, é bem certo estar no culto, mas o culto de oração é onde mostra o vigor da igreja, onde mostra o vigor individual de cada família, de cada pessoa. Então, eu tenho percebido em nossos cultos, devido ao tempo fica muito limitado, a oração, e termina, vamos dizer, quando esquenta a coisa, aquele clima, já temos que parar, obedecer o horário. Eu quero dar mais lugar à igreja para chegar mais a Deus. Então, você faça-se. Você tem dificuldade de orar? Às vezes lhe falta palavras. Peça a Deus, Senhor, me ensine a orar. Os discípulos pediram, ensina-nos a orar como João ensinou. Ensina-nos a orar, Senhor, me dê inspiração, me convoque para isto. Entende? E você, quando começa a orar, você nunca começa pedindo. Não, nunca começa pedindo. Você começa simplesmente a reconhecendo a Deus o que Ele tem feito, começa com sua gratidão, começa adorando ao Senhor, e você eleva assim o teu espírito. Olha bem, você eleva o teu espírito e logo mais você entra naquela adoração. Então você, ao elevar o seu espírito, pede perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, e quando você entrar no espírito, você volta a pedir de novo. Porque depois que entrou no espírito da oração, ao espírito de intercessão, aquele espírito de clamor, aí não tem que dizer mais nada. Mas, de início, muitos têm dificuldades. E essas dificuldades não é no momento, é devido à própria vida, à sua vida, o seu relacionamento que não está bem com Deus. Não estou dizendo que não esteja obedecendo, vivendo, mas aquela comunhão de alma, ela não está bem, por isso que não entra em sintonia, porque se já estivesse, como disse Paulo, eu ando em espírito, eu canto em espírito, eu vivo em espírito, eu oro em espírito, isso não teria dificuldade, você não teria todo esse problema para vencer essa barreira. Mas tem que ser vencida a barreira, às vezes, das preocupações diárias, a barreira do cansaço, a barreira você tem que tirar sua mente das coisas secundárias e se concentrar perante Deus. Alguns sentem dificuldade quando alguém está orando alto ao seu lado. Por isso que todos começam em uma só voz, devagar, não em silêncio. Começa falando, entende? Como Ana, cochichando, vai indo. E depois que entra no Espírito, aí sim, aí alguém ora alto, já não te atrapalha mais, e você simplesmente, quando está orando, não pense que fulano está aqui, Beltrano está ali, ciclano está acolá. Não, você e Deus sozinhos. Agora, é certo que há certos pedidos, e mesmo há certas confissões, que é bom que você faça mais entre você e Deus, mais em silêncio. Entende?
que às vezes as paredes têm ouvido, e você não sabe que parede é que está por ali. Não é certo? Você tem que saber certas coisas, como você chegar. Mas que a igreja, que é necessário se derramar, é necessário. E muitas vezes alguém pensa que eu vou orar 3 dias, 5 dias, vou entrar numa vida de oração profunda e vou de uma vez. Não é assim. A vida cristã, ela não é uma corrida. Corrida, se dá tudo para correr, se é 100 metros, a pessoa põe tudo ali, 100, 200 metros, põe tudo. Mas a vida cristã, ela é uma maratona. Entende? Não é só hoje, não é só amanhã, não é só esse ano. Você tem que manter uma média. Quer dizer, manter um padrão. A maratona, o homem vai correndo devagar. Parece que vai até preguiçoso, né? Mas tem que correr 40, 60 quilômetros. Se ele sair com tudo, daqui um pouquinho ele está com a língua de fora. Mas ele vai devagar. Outros passam, vai na frente, mas não há problema. Ele mantém o quê? Uma perseverança. Uma perseverança na sua corrida. Quando vê, ele passa um, quando vê, passa outro. Assim é a vida cristã, não é hoje você dá tudo e o resto da semana ou depois não dá nada. Você tem que ter o seu hábito bom com Deus, de orar, de ler a palavra, de ouvir os hinos, de estar trabalhando, meditando, pensando, como diz a Bíblia, pensai nas coisas que são de cima. Você tem que criar e manter essa atmosfera. Então, quando você vem perante Deus, você já está pronto. Entende? Você já está ali. Agora, se não é dessa forma, é difícil. Mas tem que vencer essa barreira. O avião, a jato, ele tem que vencer a barreira do som. Depois que passou a barreira do som, aí tudo é suave, tudo é bom. Tudo vai uma maravilha, não é certo? Então, lembre-se, mantenha a sua constância. Leia as Escrituras, não é, vou ler o dia todo. Não. É preferível você ler um pedaço e meditar naquilo. É preferível ouvir uma pregação. Alguém diz, eu escuto a pregação todo dia. Eu não. É preferível que não escute, se é outros conversando, se você nem está percebendo o que está falando. Quando a gente vai ouvir, tem que ouvir aquilo, estar atento àquilo. Tem que estar atento. Não digo que tem que estar parado, mas você tem que estar ligado ao que está falando. Senão, mesmo o hino, tem que tocar o hino, você gosta daquele hino, eu gosto daquele hino, escuta esse hino, está bonito. E todo mundo falando ali, pessoa conversando, então desliga. Depois, a gente quer ouvir a mensagem do hino. Então, nunca fazer as coisas rapidamente, ligeiramente. Então, você deva procurar já manter nessa atmosfera. Você é um criador de atmosfera. E vamos orar, pedir a Deus, Senhor, me ensine, me desperte. E mais uma coisa ainda, quando você orar, não seja tão egoísta, só sabe orar por você. Está certo, você ora por você, pelos seus problemas, pelos seus familiares. Você pode orar até pelo seu futuro, Senhor. Se há alguma armadilha lá na frente, me livre dessa armadilha, dessa tentação, sei lá o quê. Mas ore pela causa de Deus, ore por irmãos, por irmãs, ore pelas pessoas que necessitam. E Deus olha e diz, você está orando por alguém, e eu estou vendo teu problema, eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar. Então, veja só. Ore pelos obreiros, missionários, pelos programas de rádio, pela mensagem, pelos pregadores, pelas suas famílias, pelos jovens, pelos pais. Irmãos, faça isto. Geralmente, Deus coloca
em você pensamentos, inspiração, alguém, lembre desse alguém, porque Deus quer que você ore por essa pessoa. Quando você sonha com alguém ou isso, às vezes é Deus querendo que você interceda por ela, por ele, não que julgue. Eu sonhei com aquele irmão acontecendo isso. Não é que vai acontecer isso. Por isso Deus já está te alertando para que você interceda, para que não venha acontecer aquilo. Você pode mudar as coisas. Então, mesmo quando você sonhar contigo coisas acontecendo em sua família, é Deus avisando. Você pode desviar, você tem tempo para desviar aquelas coisas. Entende? Simplesmente levante, ore a Deus sobre isso, sobre aquilo, para aquela pessoa, por esta causa. Faça da causa de Deus a razão de suas orações. O próprio Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ora, ele é o dono da seara, por que temos que pedir para ele? É porque as coisas passam pela igreja. A intercessão passa pela igreja. E a Bíblia diz, nós não sabemos como orar, como interceder, mas o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, toma nossas orações e aperfeiçoa, elas chegam perante Deus de uma maneira perfeita. Quer dizer, o próprio Deus projeta os seus desejos dentro de você. Então, quanto mais alto é o teu nível com Deus, a tua comunhão com Deus, mais você percebe os desejos de Deus. Como vimos essa mensagem, guiados pelo Espírito Santo. Então, viva nessa atmosfera para que seja realmente guiado e guiada. Vamos ler a Bíblia, e Provérbios, capítulo 30. Logo depois, as crianças poderão descer para a escolinha delas, né? E, se eu não me engano, hoje é dia das crianças. É o dia das crianças, sempre eles estão inventando o dia. Daqui uns dias é Natal de novo, né? É das crianças. Quem tem... Eu até nem sabia disso, né? Só quero que meus netos não olhem para mim. Cadê o presente, vô? Tá bem? Verso 5 e o verso 6. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Amém. Podeis assentar? As crianças poderão descer. Como sempre eu estou dizendo, eu nunca me preocupo em querer trazer para vocês coisas que se julga profundas e coisas que vocês não sabem. Eu sempre me preocupo mais com o básico, o necessário. Por isso Paulo diz, não canso de dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vocês. Mas eu tenho tido sempre um temor como um cristão, e creio que você também o tem, é tirar ou acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. E o importante é que ninguém faz isto por maldade, mas por ignorância. E a consequência disto é perder os direitos na árvore da vida, perder a salvação
e terminar incorrendo em todas as pragas. É um perigo, é um perigo. E você não deve subestimar isto. Você deva realmente ter cuidado, porque é um perigo. Tirar ou acrescentar. Quer dizer, deslocar as Escrituras. Deslocar a palavra de Deus, às vezes acrescentando para outro tempo, para outras pessoas, para outros eventos. Por exemplo, alguém diz, ora, a cura divina não é para hoje, a cura divina só foi para o dia dos apóstolos. Então, Jesus Cristo não seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. O lava-pés não é necessário hoje. Isso foi para aquele tempo, porque eles tinham os pés sujos, papapá. Ora, então, não se deva praticar o símbolo do lava-pés, que representa o respeito entre a irmandade. É um símbolo de humildade, de consideração, cada um considerar o outro superior a si mesmo. Você lava os meus pés, eu sou teu superior, mas daqui um pouco eu sou teu servo, porque eu vou lavar os teus pés. E onde se aplica isso na nossa vida diária, respeitar um ao outro, falar o que é bem e assim por diante. Então, as pessoas geralmente torcem as Escrituras conforme as suas conveniências. Entende? Está pronto a dizer o amém quando casa com a sua maneira de ver, de crer. Entende? Amém. Mas quando a carapuça cai na cabeça, é difícil dizer amém. Eu entendo isto, porque a Bíblia nos diz que toda correção, no momento, não é boa. A coisa arde, dói, mas depois aquilo produz um fruto bom na vida, não é certo? Quando nossos pais nos corrigiam, isso não era bom na hora. Eu queria crescer, era o que mais me fazia querer crescer, era fugir disso aí. Mas, oxalá se eu não tivesse sido corrigido a tempo. Então, é um perigo. É um perigo? É um perigo. Tirar ou acrescentar. Isso pode colocar em xeque, quer dizer, o teu arrebatamento, a tua própria salvação, o teu relacionamento com Deus. Então, veja, por quê? Como acabamos de ler aqui na Bíblia, não acrescentes as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, olha bem, o último livro da Bíblia, ela vai terminando com esta advertência. Olha bem. Porque eu testifico, verso 18, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, que é Cristo, né? E da cidade santa, que estão escritas neste livro. Talvez alguém diga, mas isso aqui é só para o livro de Apocalipse. Não. Ele é o livro tal como os demais. É a palavra de Deus. Agora, por que não se deve tirar ou acrescentar? Porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus, ela é perfeita. E qualquer coisa que se tira de algo perfeito, aquilo já não é mais perfeito.
Quer dizer, ela é, como dizemos, redonda, perfeita, não tem nada o que pôr, nada o que tirar. Se você vê choques dentro da Bíblia, é porque você não está no mesmo Espírito de Deus. A Bíblia ela foi escrita por uns 40 pessoas, em um lapso de mais de 1.500 anos, e não há contradição. Se você vê contradição, você tem que voltar ali e ver, certo? Porque ela não tem contradição. Entende? Você tem que olhar o contexto. Ela foi inspirada por Deus através destes homens. Entende? Pode ver, um homem que nem conheceu o outro e escrever a mesma coisa, a Bíblia diz que eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro nos fala isto. Então, você olha o contexto, porque vai ver que há uma união, há uma junção, quer dizer, em tudo, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. E se você não ver Cristo em toda a Bíblia, você não está vendo ela, porque toda a revelação das Escrituras é Cristo. Quando Pedro teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus, essa é a revelação de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela não está revelando uma igreja, ela não está revelando um simples homem, ela é a revelação de Jesus Cristo. Por isso, os tipos, os símbolos, profetas, todas as Escrituras nos levam a Cristo. Agora, o que é perfeito? Perfeito sabemos que é Deus. Você observa, vou dar um exemplo, de algo que eles te vendem todo ano como algo perfeito. Por exemplo, sai um carro novo ali, olha, este é perfeito, o motor é tal, tem tantos HP, ou é isso, é aquilo, olha aqui, olha ali. O vendedor vai lá, mostra porque criou uma luzinha mais aqui, mais ali, olha o tapete, olha a coisa, olha isso, olha aquilo, esse é perfeito. Mas no outro ano sai outro mais perfeito, então não há nada perfeito. Porque o que é perfeito não se pode tirar, não se pode acrescentar. E o único que é perfeito é Deus. Por isso, nada se deve acrescentar palavra. O que é a palavra? Somos ensinados pelo mensageiro que a palavra, ela é o quê? Ela é o próprio Deus. Eu não estou falando a escrita só, não. Eu estou falando do Deus em tudo. Ele é isto e segue sendo. Ele é perfeito. Então, Deus é a palavra. Entende? Eu quero que vamos entender bem este ponto. O que é a palavra? Já estudamos isto. Antes, Deus vivia com seus pensamentos, ele não tinha forma. Deus é espírito, e Deus espírito não tem forma, pensamento não tem forma. Então, Deus se expressou, é a palavra, que chamamos de Logos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Então, o que é Deus? Deus é esta palavra. Entende? Esta palavra que se encarnou em um homem chamado Jesus, o Filho de Deus. Então, ele é Deus, porque Deus habitou ali. Jesus é a revelação deste Deus invisível. E por isso o próprio Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas são eternas. Você pode crer? Pode crer. Pode descansar no que Deus tem dito? Pode descansar. Em suas promessas? Pode descansar. Então, veja.
Agora, um homem, ele vale, como diz o profeta, o que vale a sua palavra. A pessoa, ele não vale nada mais, nada menos do que a sua palavra. Aí que está. Se você não vale o que você fala, não cumpre, então não vale nada. Eu estava ouvindo alguém que disse que o seu pai um dia disse: se um homem diz uma coisa, promete uma coisa, e não cumpre naquele dia, você pensa, bem, houve algum problema para ele não cumprir aquilo. Se acontece a segunda vez, sim, pode ser que houve alguma dificuldade, mas se ele mente, se ele a terceira vez não cumpre, é porque ele é um mentiroso. É um mentiroso. E não há pessoa mais difícil do que viver ao lado de uma pessoa que mente, pessoa que não cumpre aquilo que diz, ou pessoa que torce os fatos para livrar a sua cara, não é certo? E o próprio irmão Brano diz, eu prefiro andar com um bêbado do que com um mentiroso. Se nós perdemos no acidente, a perna ou qualquer coisa, o braço, mas se uma pessoa, ela mente, ela perdeu tudo o que ela é, porque o que a pessoa é o caráter. Caráter é o que você é. É o que você é. Então, você não vale nada mais do que a tua palavra, e ela diz o que você é. Ninguém é obrigado a prometer, ninguém, mas depois que promete, você deva falar. E você nunca deveria falar uma coisa às ocultas se você não pudesse falar direto para aquela pessoa. Se você fala por detrás, é porque você falaria pela frente. Se não pode falar na frente, então não fale por detrás. Nós devemos procurar ser sinceros. Não somos, mas temos que lutar para ser, pelo menos, né? Vamos procurar lutar. Você vale a sua palavra. Calcula se Deus prometesse alguma coisa e ele não cumprisse. Que tipo de Deus seria esse? Ele não seria Deus. Não valeria nada. Por isso Deus disse a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Para cumprir. Deus cuida. Quem lembrava de Malaquias capítulo 4, que é uma promessa? Nem sabíamos disso, mas Deus vela e no tempo certo ele cumpriu, enviou o seu profeta. As suas promessas são seguras. São seguras. Agora, é certo que dentro das suas promessas, você tem que saber a quem elas se referem. Quando ela se refere à igreja, você, como membro da igreja, é possuidor dessas promessas. Mas quando ela se refere a alguém, por exemplo, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, eis que enviarei o meu anjo diante da sua face. Nós sabemos que isso não sou eu, isso que se cumpriu, foi João Batista. Malaquias 4, eis que eu envio o profeta Elias, isso não é você, mas quando ela fala para a igreja, quer dizer, o todo, o corpo, a igreja, ela fala para nós. Por exemplo, ide pregai o evangelho a toda a criatura. É um dever de cada crente fazer isso. É o dever do pastor, do missionário. Me mostra só aonde deva ser dever dos pregadores. É o teu dever você testificar. E às vezes Deus te põe dentro daquela firma ali para que você seja um testemunha, seja uma luz ali.
Mas aí vem o caso. E as irmãs, prega ou não prega? Pode testificar ou não pode? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vejo na minha Bíblia que ela não pode exercer autoridade, ser pastora e querer dizer, determinar. Mas falar da sua esperança, do que Deus tem te dado, esse é um dever. Você pode falar para a sua vizinha, e quando a coisa vai aumentando mais, você chama, vou trazer alguém para falar melhor do que eu. Mas que você deva, também, você tem uma participação, Nós, no início da mensagem, fomos mais do que legalistas. Uma vez uma irmã, esposa de um pastor, perguntou sobre isso, até limpar o púlpito. Eu falei, nem subir no púlpito, nem limpar. Olha, mas a maturidade vem com o tempo, não é? Então, irmãs, há uma participação. E você sabe até onde deva ir. Deus te cuidará, não se preocupa. Ninguém quer ocupar o lugar do pastor aqui, ser um pregador, quer? Dizer, determinar e responsabilizar. Por isso a Bíblia diz não falar. O falar quer dizer não ter autoridade. Quer dizer, o falar com autoridade, falar como chefe, né? Então vamos aqui. Você tem que olhar se aquilo é para a igreja, se é para mim. Quando Jesus disse que sobre a cura, sobre a salvação, sobre a graça, eu creio, falou para mim, por exemplo, ele disse aos discípulos, aos apóstolos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Se eu for tomar isso como alguns incrédulos tomam sobre cura divina, eu vou dizer, não, ele não falou para mim, ele falou para os apóstolos. Não é certo? Mas quando ele falou com os apóstolos, ele está falando com o corpo, com toda a igreja. Estava falando conosco. Então, veja, tem a pessoa, agora você tem que saber o tempo em que se deva ser aplicado aquilo, entende? O tempo certo, o lugar certo. Então, é isso que nós temos que vigiar. E depois você vai observar as manifestações destas promessas, porque tudo se cumpre na hora certa. Lembra do irmão Branham, que ele foi enviado àquela casa para orar por uma criança, e a criança seria curada? E ele chegou ali, já chegou e colocou a mão e orou e nada aconteceu? E a visão tinha mostrado que teria que ter um chapéu, acho que na mesa, é isso, né? Que uma velhinha, a avó da criança, tinha que chegar, ia chegando, eu sei que tinha algumas coisas ali. E ele ficou com a cara grande, porque nada aconteceu, e ele não podia dizer. Até que clareou o dia, o pai já ia sair para o trabalho, o menino morrendo, lá veio a vovó, alguém veio ali, pôs o chapéu, e quando o quadro estava completo, aí ele pediu, Senhor, perdoa teu servo apressado. Quer dizer, existe um momento. Para tudo, não diz a Bíblia em Provérbios 3, que há um tempo para tudo? Há um tempo de você chegar, até de alcançar as coisas, né? Chegar, pai, mãe, eu quero isso. Sabe como que obtém, meninas? Chega no velho devagar, pai querido, você é a coisa mais doce que eu tenho. Entende? Vai indo assim, olha, leva tudo. Leva. A mulher, se souber, leva também. O homem leva. Todo mundo. Agora, o problema é que hoje querem bater de frente. Bater de frente. Entende? Ela já veste roupa de homem mesmo, quer bater de frente. E dois
homem não vai conseguir viver bem dentro da mesma casa. Alguém tem que falar menos. Eu espero que não seja ele, né? Ainda mais nesses tempos perigosos e duvidosos, né? Falar mais fino está ruim. Então, veja só. Em Apocalipse, onde acabamos de ler, nos fala sobre esse perigo de tirar ou acrescentar. E como eu disse aqui no início, ninguém faz isto por maldade, ninguém. Às vezes faz até com uma boa intenção. Entende? E também a pessoa não admite que esteja tirando da palavra. Entende? Não admite que está tirando. Pelo contrário, que estão certos. Se você fosse falar com os fariseus, os sacerdotes dos dias de Jesus, eles nunca admitiriam que estava fora das Escrituras em ponto nenhum. Mas nós olhamos Mateus 23, e ali é o capítulo que Jesus repreende eles. Os chama de cegos, e a palavra que mais se usa é hipócritas. Eles saíram das Escrituras, olha bem, e foram às suas tradições, seus costumes, seus hábitos. Vocês sabem que os hábitos do povo é o que vai formando as leis. As leis não são feitas para disciplinar o povo, pelo contrário, elas vão reconhecendo uma causa já, é uma prática já vivida. Então, ela só vai reconhecendo isso. Ela só vai reconhecendo isso. E eles simplesmente reconheceram suas tradições, suas lavações de panela e tantas coisas a mais. E Jesus chegou e os chamou de hipócritas. E importante, e eles tinham em suas mentes as coisas, olha bem, tão claro, que estava tão certos em cada pontinho. O Messias vai vir, vai passar por ali, vai dar uma volta naquela pedra lá, naquele caminho, vai vir, sentar aqui, falar com o nosso sacerdote, ele vai fazer isso. Eles tinham base em tudo. Interessante. E erraram. Se erraram, é porque eles não tinham a interpretação correta das Escrituras. Eles não tinham a interpretação. E eu penso que a mesma coisa aconteceu em todo o tempo. Deus sempre vem na maneira que Ele prometeu. Hoje nós estamos diante da segunda vinda de Cristo. E também há pessoas que sabem de tudo, como tem que ser, como que tem que acontecer, como que é, por onde começa, com quem vai ser a pessoa. Tem pessoas que sabem, vamos dizer, não é que sabe, pensa que sabe. Entende? Só que isso acontecerá, eu penso, da maneira que, fora dessa maneira pessoal ou grupal. Deus é um Deus soberano e Ele age preso àquilo que Ele prometeu. Então ninguém deva dizer isto. Isto é isto. Isto é isto. É muito perigoso alguém bater o martelo e dizer, isto é isto. Porque isso, às vezes, não é isto, ou isto não é tudo isto que você está dizendo. Você está pondo um ponto final, quando deveria pôr uma vírgula. Você pode dizer, bem, isto até onde eu sei é isto aqui.
Mas Deus não está limitado a essas coisas, há mais. As Escrituras, as promessas vão se interligando de Gênesis até Apocalipse. Então, quando eu vejo alguém dizer isto é isto, e se baseia em algum ponto aqui, outro acolá, irmãos, você pode, eu vou dizer isso aqui, a Bíblia, as mensagens que Deus nos enviou, ela é como uma tinta, você pode aplicar o tom que quiser, a cor que quiser, pesar mais, pesar menos. Você pode pintar uma vaca comendo maçã lá, trepado lá em cima do pé de macieira. Você pode fazer ela falar qualquer coisa, você pode fazer a própria mensagem falar até contra o próprio irmão Branham, o profeta. Entende? Basta, corta aqui, corta ali, ajeita aqui, ajeita ali, entende? Você pode fazer ela falar o que você quer que ela fale. Mas se você for pegar o contexto de ponta a ponta, ver de perto, aí você vai saber realmente o que é a mensagem e o que é a Bíblia. O que é a mensagem e o que é a Bíblia. É como sempre eu estou dizendo, o problema é que a pessoa pega um ponto da Bíblia sai e cria uma ideia. E dali para frente vai trabalhar para fortalecer a sua ideia, a sua visão. E é claro que essa visão, entre nós, não vai dizer interpretação, não, vai chamar revelação. E essa palavra revelação, parece que tem, para os crentes da mensagem, parece que ela tem um ar de verdade em tudo. Basta usar revelação, tem que ser verdadeiro. Ou, tem outro nome mais moderno, abertura da palavra. Quer dizer que não foi aberta, agora que está. Ora, então, irmãos, qual a revelação que nós devemos buscar? O profeta não está mais aí em vida para dizer isso, aquilo, nos responder. Então, temos que buscar dentro das próprias mensagens para poder passar esta revelação, que alguém chega com a novidade, passar ela pelo Urim Tumim. E o Urim Tumim está aqui, ó. É a mensagem, a Bíblia, está aí, ó, é o Urim Tumim. Entende? Se o Urim Tumim não respaldar, você não deve ter medo de dizer, isso está errado. Certa vez, como creio que foi, quem foi? Foi Martim, foi? Que alguém lá no seminário deles, naquela escola, um rapaz, então, começou a ter umas revelações surpreendentes. E que tal dia Jesus apareceria para ele. Quem foi? Foi Martim, né? Daí os alunos disseram, nós vamos levar para Martim essa revelação. O rapaz já não quis ir. E outra vez, acho que Jesus, apareceu aquela revelação de Jesus coroado para Martim. Acho que foi isso, né? Martim olhou e ele disse, Martim, me adore, eu sou Jesus Cristo. Será que você não teria pulado de joelho já ali adiante daquela visão? Martim olhou, e ali estava ele coroado, Jesus coroado, né? O diabo se transfigura em anjo de luz. Veja só, ele se transfigura, quer dizer, dá aparência de ser genuína a coisa. Daí Martim lembrou que ele será coroado pela noiva, pela sua igreja. Sabe o que ele fez? Cai fora, Satanás.
Agora, pessoas têm medo de chamar uma coisa errada de errada. E, às vezes, chamam a coisa certa de errada. Veja só. Então, vejamos aqui, irmãos. Os fariseus supunham que estavam corretíssimos. E hoje também. O mundo todo, chamado cristão, supõe que estão corretos. Cada denominação, cada igreja, cada um supõe que realmente está no que é certo. Não é isso? Mas deveria olhar pelas Escrituras, ver se tem o respaldo, o apoio da mesma. Por exemplo, aonde que a Bíblia diz que uma mulher deva ser uma pregadora, uma pastora, uma missionária? Aonde que a Escritura diz que o batismo é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Que deva-se usar os títulos. A Bíblia diz que deva-se usar o nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos. Então, veja vocês, que é necessário ter o apoio das Escrituras. Um certo dia, um grande amigo nosso, irmão, pregador dessa mensagem, eu fiquei estarrecido. Voltei de novo, ouvi. Ele leu Apocalipse, capítulo 6, verso 1, onde diz: e tendo aberto um dos selos, e um grande pregador, reconhecido em todo o país, e tendo aberto um dos selos, daí ele parou e disse: está vendo? Aqui não diz que é o primeiro selo. Este aqui é o 7º selo, que o 7º selo foi que abriu os demais. O que estava fazendo isso aí? Está alterando a Bíblia. E tendo aberto um dos selos. Este é o primeiro selo, porque logo após vem o segundo, vem o terceiro. E os 4 primeiros selos, ouve a voz. No verso 2 diz: e ouviu-se a voz, dizendo: vem e vê. O primeiro selo teve uma voz. Veja o próprio profeta, ele explica isso. Os 4 primeiros selos teve uma voz, mas aquele colega diz: não, é o 7º, aqui é o 7º. Parece que a pessoa não tem temor. É aqui que eu me baseio. E desde então eu me preocupo. E por isso estamos falando dessa coisa, parece tão simples, mas é tão necessário dizermos o que diz a Bíblia. Dizermos o que diz a mensagem. Entende? Isso é necessário. Agora, por que diz? Abriu. Então, isso aqui é o 7º. É que o 7º abriu os demais. Está invertendo as ordens das coisas? Ou o quê? É porque estão trabalhando com um pensamento próprio, uma ideia própria. Um dia alguém ouviu outro alguém que quer ser mestre. Disse o seguinte: essa nuvem de 63, ali onde aparece o rosto de Jesus, essa nuvem está dentro da Bíblia. Eu não vejo ela dentro da Bíblia. Nunca vi o profeta falar isso. Nunca vi. E tomam como aquela nuvem depois da tribulação, quando Jesus virá ali, o Apocalipse 19, nuvens de glória, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e diz que está dentro da Bíblia. Nunca é produto de interpretações próprias.
É igual alguém diz, Jesus já veio. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mostra-me aonde o profeta disse isso. Não está. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou usando o nosso assunto hoje para rebater aqui e acolá, não. Mas eu tenho que tomar esses exemplos para que vocês guardem isto. O profeta viveu até o ano 65, morreu em dezembro de 65. Ele nunca disse que Jesus veio. Se veio, então os mortos ressuscitaram. É isso, não é? Porque na sua vinda os santos ressuscitam e os outros serão transformados. E eu pergunto, e se veio? E quem anda dizendo isso? Garotos, pessoas que nasceram bem depois de 63, pessoas que foram salvas há poucos dias atrás. E eu perguntei, onde estão os mortos que morreram depois de 63? Está aí voando pelo ar por aí, em algum canto? Estão perdidos? São coisas que não se encaixam. E essas coisas que não se encaixam são alterações. Estão tirando ou estão acrescentando. É perigoso? É perigoso. Não sou eu juiz de dizer, vai se perder. Não, não. Qualquer um pode errar. Mas quando a gente vê que, que a coisa não dá aquele som correto, pare, espere, veja. A coisa não está certo. Porque quanto mais avança, como diz o profeta, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Deus. A coisa se distancia muito. Agora, ninguém, quero reprisar, faz isso por maldade. E quando se cai em um espírito de erro, a pessoa nunca admite que está errado. Nunca admite. Então, vão fazendo o quê? Criando suposições, porque dá um passo, aquilo exige explicação para outras portas que se abrem. Daí tem que criar mais, conjecturar mais isso, para tampar esse buraco, mais aquilo, e vão se virando uma coisa. Vão virando, vão espiritualizando tudo. Entende? Daqui um pouquinho, a Nova Jerusalém é espiritual, não existe. Daqui um pouquinho, a era da igreja terminou, não existe mais era. Entende? Quando ela termina com o arrebatamento. Entende? Estamos em um 8º dia, uma era espiritual. Eu sei lá, e aí vão se enfiando cabeça, mato adentro, não é certo? Com suas montagens, montam uma coisa, montam outra. Isso, irmãos, é perigoso. E eu quero lhe dizer uma coisa, quando você vê alguém com essas insinuações, você pode dizer, até aqui a conversa foi boa, mas daqui para frente não serve mais. Não pare, senão o espírito pode te assaltar. Porque essas coisas geralmente pegam quem é curiosos. Os que querem saber além do que se deva saber, e a Bíblia diz que ninguém saiba mais do que convém saber. O que é que me convém saber? O que Deus tem para mim, eu creio que Ele vai me dar, e para ti também. Deus não vai deixar seus filhos em necessidades. Agora, não saiba mais do que o que convém, do que é necessário saber. E Deus trabalha nos atendendo às nossas necessidades. Não quero dizer que ninguém pode errar. Eu estou sujeito, você está sujeito, mas é preferível errar 100 vezes e voltar 100 do que errar uma e não voltar atrás.
errar uma e não voltar atrás. E hoje em dia, como uma certa vez eu disse, vocês lembram que Arão fez um bezerro de ouro? Fez? Como foi que ele fez aquele bezerro de ouro? Pegou das mulheres, pegou das pessoas. Pegou tudo e jogou dentro lá do fogo e sei lá. Moisés disse, o que você fez, homem? Ele disse, o senhor sabe o jeito que esse povo é, eu pedi, eles me deram, e eu joguei aí, e saiu isso. Saiu um bezerro. Entende? Um deus bezerro, o boiapes egípcio. Entende? E hoje também se pega um montão de parágrafos daqui, dali, e joga lá, ó, apareceu isso aí, ó. Então apareceu essa onça aí, ó. Chapecó, esses dias teve uma onça bem aqui, eu fiquei sabendo, né? Apareceu uma onça aí. Tá bem. Então, irmãos, precisamos orar. Deus, não me deixe falar errado. Deus, não me deixe ver errado. É preciso ter temor, porque Deus guia o homem que tem temor. Deus guia a mulher que tem temor. Agora você deva ter cuidado de pessoa que abre a sua bocarra e diz qualquer coisa que vem por ali, desrespeitando as coisas de Deus, a palavra, desrespeitando o Espírito de Deus. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não é o incrédulo, é o que se diz crente. Nega as coisas que Deus tem feito. Ah, mas fulano é sincero, irmão Febrônio. A sinceridade, como diz o profeta, ela tem que ter rumo, tem caminho certo. Você pode tomar o lado de Xaxim aqui pensando que está indo para Nonoai. Tem asfalto tanto para um como para o outro. Então, agora, viu que está errado? Reconheça. Entende? Reconheça. Aqui eu quero falar umas duas palavras. Reconheça. Quando a pessoa simplesmente, eu errei, mas nem tanto, nem tudo errado. Então, irmão, você não errou. Quando a gente erra, a gente admite, eu errei e pronto, acabou. Agora, quando fica justificando suas falhas, suas coisas, e olha que esses filhos, filha, tem muito isso, né? E quando, francamente, um irmão, uma irmã vem com essas mesquinhezas, olha, até nem me procure. Agora, quando se arrependeu, realmente reconhece, está disposto, aí sim. Agora, dê nome para os bois, vamos dar nome. Mas o maior perigo, às vezes, não é quem erra, porque quem erra, reconhece, eu errei, pronto, e daí? Você me perdoa ou não vai me perdoar? Mas, às vezes, a coisa fica pior para quem não errou. Termina errando mais do que aquele que tinha errado. Porque o diabo sabe trabalhar com os erros de alguém para te marcar, para te trazer complexo, para te trazer dificuldades. Você tenha cuidado de não ficar com mais dificuldade do que aquela pessoa que já errou. Geralmente fica. É mais perigoso. Agora, irmãos, quantas pessoas juram e até morrem? Um homem que põe uma bomba no seu corpo e vai ali explodir semelhantes, pessoas inocentes, vocês acham que eles fazem isso por maldade ou faz isso por, vamos dizer, se não estivesse convicto que está certo? Morrem. Uma mãe pega uma criança, joga para um crocodilo ali na África, porque ali está o Deus deles. Isso é sinceridade. Mas está certo? Está certo, então, tem caminho,
Entende? Como diz a Bíblia, que para o homem parece certo, mas está errado. Então, veja vocês, alguém pode jurar, dizer, eu estou certo, ou isso, aquilo. Irmão, você só pode dizer isso quando você vê que você tem base nas Escrituras, tem base em Deus. E nós devemos nos basear nisto. E amém. Quando o diabo tentou a Jesus, ali estava o próprio Deus feito em carne. Era a única oportunidade que o diabo podia tentá-lo, era através daquela carne. E aquela carne estava com fome. E ali aquelas pedras redondas, né? Parecendo pão aqui do sul, pão gostoso, né? Mas que a gente não pode comer, é isso? Então o diabo disse, olha, se tu és o Filho de Deus, onde o diabo vai tocar? Pôr o seu dedo. Ele te estuda e ele vai pôr o dedo sempre aonde ele sabe que está o teu fraco. E um grande ponto da fraqueza do homem, do ser humano, é o orgulho. O orgulho é uma praga. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer que está errado, estou, mas não estou. Mas não é. É o orgulho. O orgulho, às vezes a pessoa está errada, vai falar do erro dela, ela aponta o teu. Ela não quer admitir. Gente, estamos falando disso, por que entrar em outras coisas? O orgulho não é terrível. E o diabo soube bem onde tocar em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, prove. Vamos ver. Agora, se você não vai provar? Vou mostrar para ele quem eu sou. Né? Jesus não fez palhaçada para ele. Olha bem, o próprio Jesus se escondeu, o próprio Deus se escondeu atrás de sua palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo olhou e disse, ele está usando a Bíblia. Eu vou passar para a Bíblia. Lá no Salmo 91 está escrito que dará a ordem aos teus anjos para que não tropece com teu pé em pedra. Pule daqui lá embaixo, 60 metros. Prova que você é o Cristo. Vamos ver. Olha bem, é como diz o irmão Brana, Jesus não estava tropeçando com o pé em pedra. E esta é a maior tentação que eu acho, não é faltar pão, não é coisas materiais como o diabo ofereceu a Jesus. A maior tentação, o que se vê em Mateus 24 é isto, que se possível enganaria até os eleitos. Eu pergunto, isso é para a denominação ou é no nosso meio? Isso é para a denominação? Não. Isso é para cá. Se possível, enganaria até os eleitos. Se possível, graças a Deus não é possível, né? Porque o eleito, ele pensa, ele vê, ele sabe, ele tem... Não, o eleito, ele tem o Espírito Santo e Deus não é enganado. Mas a maior tentação que existe é usar a própria Escrituras. Usar a própria Escritura, como o diabo usou para Jesus. Olha o que o diabo fez com Eva. Usou a própria palavra que Deus havia dado para Eva. Só inverteu fazendo fazer uma pergunta que requeria uma resposta. Não disse Deus que podereis comer de todo fruto do jardim do Éden? Se a serpente ela dissesse, Deus disse que não poderia comer de todo fruto do jardim. Sim, amém. Amém. Não, acabaria o argumento. Mas a coisa veio com uma pergunta. Não disse Deus... Olha bem, usando a mesma palavra de Deus. Sim, Deus diz, só que não podemos tocar na árvore da ciência, do bem e do mal, porque o dia que comeres, morrereis.
Ó, Deus sabe, o dia que vocês fizerem isso, vossos olhos se abrirão. Era uma mentira que o diabo estava dizendo ou era verdade? Era verdade. E conhecereis o bem e o mal. Olha a curiosidade da irmã Eva. Olha a curiosidade. Então, o diabo, primeiramente, despertou o seu raciocínio, o seu intelecto. Irmãos, o diabo nunca deixou de trabalhar desta forma. Ele sempre vem com os seus questionamentos. Mas aí é onde você tem que permanecer naquela simplicidade, como Deus te chamou. Deus vai te levar até o fim da estrada. Não acrescente e não tire nada. Não queira competir, ser inteligente, sabido, como A, B ou C. Não, não, não. Qualquer coisa, você diz, olha, vem conversar vem conversar com o meu pastor. Eu duvido se a serpente teria, desculpa a expressão, cantado Eva junto com Adão. É isso, desculpa a minha expressão, mas é o lugar que você se expõe. E somos muito educados com coisas que não se deveria ser educado. Então o diabo, ele trabalhou com o intelecto de Eva. Trabalhou. Então eu quero voltar ao princípio dessa pequena palestra. Procure ficar com o que está escrito. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher não deva usar roupa de homem. Não deva e acabou a conversa. E que o homem não deva usar a roupa de mulher, é isso aí. Deus não modernizou, Deus não melhorou, Deus não mudou os seus pensamentos. Ele disse, eu sou Deus e não mudo. A Bíblia diz que a mulher não deva cortar o seu cabelo, não deva. Ponta de cabelo, não é cabelo? Se não é, tá bem, corte. Mas se é cabelo? E até onde eu sei, é cabelo. Não seja você uma parente de Jezabel. Entende? Está se pondo aí essas... Como chama? Se pintando. As maquiagem com tudo, mudando as coisas... Entende? Se lava a cara e suja a água. Não, isso é coisa para Jezabel. Como disse o pastor Toninho uma vez, nem os cachorros quis comer aquelas unhas pintadas, aquela cara rebocada. Só não vou dizer o que ele falou, né? Vocês lembram. Então, é isso. Então, fique com o que está escrito, na simplicidade. E mais, a Bíblia, irmãos, não é para ser entender. Ela é ser crida. Até onde Deus te deu a fé, viva ali dentro. E não tem inveja de alguém que tem um outro nível de fé lá na frente. Viva. Se você é um Fusquinha 68, por que vai querer competir com um carrão desse aí que saiu agora que... deixa esses carrão aí que correm tanto. Vez quando você vê com um deles rebentado por aí. Se tivesse menos cavalo, não corria tanto. Não é certo? Ande dentro da fé que Deus te deu. Da visão que Deus te deu. Eu não tenho inveja, eu digo a minha pessoa, de ministro nenhum, de pastor nenhum. Entende? Eu ando dentro do que Deus me tem dado. A minha mensagem é arroz com feijão, quando eu misturo feijão com arroz. É vida vivida, é caminhar com Deus, relação com Deus e assim por diante. Entende? Se não conseguimos nem o básico, por que querer se preocupar com tantas coisas lá e deixar os básicos? Então você tem que fique com o que Deus te deu. Leia a mensagem, entra no Espírito, leia a Bíblia, deixa ela te falar e siga. Aquela irmã não acha que tem que ser diferente?
Olha, irmãos, nós não devemos perder mais tempo com quem não quer nada. Cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua fé. Esse é um tempo, cada um cuidar de si. E cuida daqueles que estão ao teu redor. Se teu filho não quer nada, você não vai ficar fora do arrebatamento por causa dele, por causa dela. Cuida de você, cuida da sua fé. Entende? Nós devemos cuidar de nós aqui, cuidar da nossa fé, cuidar do que Deus tem nos dado. Guarde o que tens, é o que Deus tem te dado, é o que Deus nos tem dado. Entende? É isto. Agora, fique com o que está escrito, mas como eu digo, tendo todo o contexto da mensagem, todo o contexto da Bíblia, ajunta todo o assunto. Se você pegar a história, Joãozinho e Maria foram e viveram felizes, você vai querer fazer dali para frente explicar as coisas? Não, você tem que voltar cá no começo, quem era João, quem era Maria, como que começou e qual o desenrolar dos fatos para eles terminarem felizes. Então, você tem que pegar de Gênesis a Apocalipse. Entende? Agora, fique nas Escrituras, eu quero dizer uma coisa. Eu não vou longe, mas já estamos terminando, né? Eu digo isso aqui, mas fique em um bom espírito, porque você pode estar na palavra e estar com mau espírito. Aí é onde diz o profeta, eu prefiro estar errado na minha doutrina e certo no meu coração, do que certo na doutrina e errado no meu coração. Porque se eu estou errado na doutrina, mas certo em meu coração, eu não estou lutando por isso, eu não estou, quer dizer, eu sinceramente estou ali dependendo de Deus. Deus vai me corrigir. Mas se você está em uma doutrina certa, com um espírito, um coração azedo, avesso, quem vai poder te ajudar? Quem? Nem a palavra que você tem corretamente está te ajudando. Na mensagem inspiração, eu guardei aqui, parágrafo 8, né? O irmão Branham diz que você tem que ter seus motivos e objetivos corretos. As coisas têm que estar limpas, têm que estar claras perante os olhos de Deus. Daí ele diz, mesmo se isso está escrito, está na palavra. Mas se você não tem o espírito certo, quer dizer, teus motivos, é como se não está escrito. Em outras palavras, Deus não tem nada com alguém que não esteja no bom espírito, esteja correto, com seus motivos e objetivos certos. Então, esse negócio de dizer, está na palavra, está na palavra, está na palavra, está, eu sei que está. E o teu espírito está na palavra? Ou você só está na letra? Porque, nesse contexto, aí a letra mata. A letra mata. E usar a palavra, há muitos que usam a palavra, há pessoas que usam para os outros, lê a Bíblia para os outros. Não é? É igual aquele irmão que ouvia o pregador e sempre depois ele incomodar o pregador. Ei, pastor, mas hoje Deus falou, olha, o senhor não sabe, falou com A, com B, falou com ciclano, beltrano, como foi abençoado. E toda vez, um dia chegou, deu uma chuva muito grande, nem a família do pastor não foi, só o pastor e ele. Aquele dia o pastor suou, pregou para ele, só para ele. Terminou, ele disse, pastor, se fulano e beltrano estivessem aqui. Há pessoas que a Bíblia não lhes toca, é só para outros. Não é? Agora, nas Escrituras, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Há coisas difíceis. E como disse Pedro,
Nosso irmão Paulo fala de coisas dificílimas, olha o superlativo, em suas epístolas, e que os indoutos, incautos, incrédulos, torce para a própria perdição. 2 Pedro 3, 15 e 16. Então, há coisas difíceis, muito difíceis, dentro da Bíblia, nas mensagens, há muitas coisas. Mas nós o que eu quero é que você não se preocupe com isto. Porque se Deus tem algo para te dar, Ele vai te dar. Eu quero que você fique tranquilo, que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Que você não adiante, que você não apresse. Não faça isto. A pressa sempre é inimigo da perfeição. Eles apressaram e fizeram um bezerro de ouro. Veja vocês. E nós sempre temos, como diz o profeta, que em todo grupo há as 3 classes de crentes, por menor que seja. Há o verdadeiro que realmente crê, e há aquele que pensa que crê. E aquele que pensa que crê. Entende? O crente incrédulo, esse é o que menos incomoda. Porque quando ouve uma coisa que não lhe agrada, ou vê alguma coisa na igreja que não agrada, eu vou para casa, vou embora. Isso é ser incrédulo. É ser incrédulo. Agora, o pior é o fabricado, o manufaturado, tipo de Judas. Está ali, fica ali, trabalhando, vendo, diz amém no que lhe convém, mas chega uma hora que ele vai trair o mestre, ele vai trair a palavra. Entende? Esse é o pior. Mulher, vocês têm a mensagem, 3 classes de crente? Estude. Olha, coisas dificílimas, entende? E se você tentar entender muitas coisas, alguma coisa você simplesmente vai, como diz o irmão Branham, entrar em cama de 7 varas, vai entrar em dificuldade. Deus não trabalha com o entendimento, com o intelecto de ninguém. Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Quantas pessoas bateram em cima desse livro e diz que isso aplica aqui, aplica ali, entende? E termina alterando, termina mudando, termina acrescentando ou tirando. E leva outros pelo mesmo caminho. Eu mesmo digo a vocês isso aqui. Eu gosto de ver um pregador quando ele usa os símbolos, mas eu gosto de ver usar os símbolos que o nosso profeta aplicou. Porque se vamos sair por aí aplicando tudo que é símbolo, tudo que é parábola, tudo que é tipo, olha, irmãos, é perigoso. É perigoso. Este é um cuidado que eu tenho. Como um pastor, eu quero pisar, mas quero pisar firme. Aonde meu profeta pisou, eu quero pisar ali, eu quero seguir ali. Agora, aventurar, conjecturar, então, como diz, é avançar o sinal sem autorização, o sinal está vermelho, a pessoa avança. Não, a hora certa, Deus quer que você saiba que Ele vai lhe dar aquilo. Ele vai lhe dar aquilo. Então, vejamos que, mesmo quando você lê as mensagens, em alguns lugares você vai ver o irmão Branham, como você, quando lê a Bíblia, vai ver Paulo dizendo, digo eu, não o Senhor. Há coisas que um pregador, ele fala com assim diz o Senhor.
O irmão Brana falou, assim diz o Senhor, e há coisas, digo eu, o homem Brana. Por exemplo, no ano 1977, ele disse, eu creio que, por volta, que essa era irá durar até 1977, por volta, e Deus introduzirá o milênio. Eu digo como estudante bíblico, quer dizer, eu leio a Bíblia, tenho minhas conclusões, aquilo não é o assim diz o Senhor. A ponto que ele diz, não vai você sair dizendo que o irmão Brana disse que Jesus vem em 77. Você tem que ver o irmão Brana como um pastor, como um pai de família, como um estudante bíblico, mas quando é assim diz o Senhor, ali não é ele, ali é Deus falando. Entende? Ali é Deus falando. Então alguém pode dizer, o profeta errou. Como homem, como aluno, mas com assim diz o Senhor, não, não, não. Isso aí não. Como profeta, não. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, quero deixar vocês irem agora. Agora, Deus, Ele tem nos falado através do seu mensageiro. E como disse Billy Paul, aqui está a Bíblia, aqui está a Bíblia e aqui está a mensagem. É como uma arma, uma espingarda, tem duas miras, a mira de trás e a mira da frente. Você tem que encaixar uma na outra. A mensagem vem nos abrir a Bíblia. Ela não é outra Bíblia. Ela fala a mesma linguagem. Por isso é que Deus nos enviou a este mensageiro. Agora, irmãos, por isso a Escritura diz, quem tirar ou acrescentar alguma palavra a este livro, vai perder a sua salvação. Antes, eu quero terminar com essas leituras aqui. Pergunta e resposta sobre os selos. O irmão Brana diz, não é, parágrafo 10, não é para entenderem. Porque alguns irmãos aqui em cima, quando o irmão Brana diz, eu sei que vocês não estão entendendo. Irmão, você está nos dizendo uma coisa dura. Daí o irmão Brana, você sabe que a pessoa sempre quer dizer que ele domina tudo que vê e ouve. Não é para entenderem, de modo que não tentem interpretar nada, é o conselho que ele nos dá. Veja, não tente colocar sua interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente siga meu conselho, se crê em mim agora. Se Deus me concedeu cair na graça de vocês. Sigam meu conselho, 12. Como seu irmão, não coloque sua própria interpretação em nada. Quer dizer, em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã. Porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer, se interpretar. Está vendo? Você somente irá em uma direção que o afasta novamente da coisa. Partes do 13. Não tente colocar nenhuma interpretação, mas somente creia em mim como seu irmão. Está vendo? Estamos vivendo em uma grande hora. Agora, seja bem humilde, seja um cristão e tente viver para Deus e viva honestamente com seus semelhantes. E ame os que não o amam, não tente fazer nenhuma... Veja, você torna isto uma coisa misteriosa. Quer dizer, não faça nenhum ismo, né? Você vai criar uma coisa misteriosa. E estraga o verdadeiro programa de Deus.
quer dizer, quer explicar tudo, quer saber, quer entender tudo, você vai ter que fazer enxertos, emendas, montagens, e isso cria coisas que mais escandaliza e vai causar divisões, vai causar coisas ruins. E Deus não olha isto com bons olhos. E a igreja não é para vocês saberem estas coisas, assim, não coloque nenhuma interpretação em nada. Estão vendo? Simplesmente siga em frente, se lembre que lhes foi dito, viva uma vida cristã. Vão à sua igreja, sejam a verdadeira luz onde quer que estejam, e andam por Cristo, e digam às pessoas como o amam. E seja seu instrumento com amor o tempo todo com as pessoas. Estão vendo? Porque se não fizerem assim, vocês se enredarão com alguma outra coisa por aí, e então estarão fora do caminho trilhado. Veja, toda vez que tentaram fazer isto, aconteceu assim. Estão vendo? Assim, não. Não tente dar nenhuma interpretação. Verso 17. E especialmente esta noite. Ele está falando aqui, pergunta e resposta sobre os selos, foi domingo de manhã. E ele chama a atenção de um modo especial para o que ele ia dizer à noite. Olha bem, o verso 17, parágrafo. E especialmente esta noite, quando este selo for apresentado diante de vocês. Qual selo que ele estava falando? O 7º. Vejam, não tente interpretá-lo. Não tente interpretá-lo. Apenas siga em frente e sejam humildes e continue exatamente com a mesma mensagem simples. Parando aqui. Vocês já observaram que todo ponto de discordância no meio do povo da mensagem está no 7º selo? Vocês já observaram isso? Ninguém duvida do primeiro, ninguém duvida do batismo, semente da serpente, ninguém duvida do 2º selo, 3º, 4º, 5º, 6º. Mas quando chega no 7º, quando eu ouço um pregador, está bem, às vezes se usa, mas quando é todo culto, todo trabalho, irmão, vamos ficar de pé, abra a vossa Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Eu já sei o que vai sair dali. Eu já ouvi tanto isso, tanto tiro para cá, para lá, para cá, entende? Cada um dizendo que é isto que o profeta quis dizer. E bem antes o profeta diz, não tente interpretá-lo, apenas siga em frente, sejam humildes. E 24, não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você, está vendo? Assim seja muito firme então, fique quieto, algo aconteceu. E agora somente, seja bem, entende o que eu quero dizer? Não entende? Não tente se tornar estranho para ser um cristão, porque você se afasta de Deus. E quando ele estava pregando o 7º selo, deixa eu só ler aqui, eu estava olhando isso hoje, achei importante. Porque ele pregou o 7º selo e teve uma parte que ele mandou esperar. Depois ele mandou incluir e acrescentou quando ele estava no hotel, que era para acrescentar no 7º selo.
Então ele diz aqui, parágrafo 393, assim que o que devemos fazer é ser reverente diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. É a mesma linha, para não interpretar, não conjecturar. E olha, portanto, chegamos até aqui, 399, e o resto deles será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, quer dizer, até o rapto, né? Vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. Agora, se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue a servir a Deus, porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isto soou como trovão, mas ele, sabendo disto, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. Então vejamos, irmão, não criar ismo. Por quê? Ao fazer conjectura é onde a pessoa acrescenta ou tira. É onde está o perigo. Vocês entenderam o que estamos dizendo? Então, vamos ficar de pé. Eu quero terminar com esta leitura da Bíblia, de Apocalipse 22. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Pode ver que ela diz a mesma coisa dele, né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Oremos. Pai, permita, Senhor, que esta solene advertência possa estar dentro de cada um, seja como um freio, principalmente para essas mentes super férteis que pensam demais e julgam as coisas naturalmente. Ó Deus, nós oramos por todos que o Senhor tenha misericórdia e ajuda. Não nos deixe ficar aquém, mas não nos deixe ir além também, Senhor. Pedimos que em tudo o Senhor nos guia, nos guarda, abençoa nossos irmãos, nossas irmãs. Eu sei que o diabo está por aí, Senhor, andando neste Éden, nesta mensagem tão maravilhosa, para enganar os teus filhos, as tuas filhas, como enganou a Eva. Livra-nos, Senhor, de todo engano, proteja-nos, Senhor. Dá-nos aquilo que nós necessitamos, o temor e o cuidado, a prudência, para falar o que fala as Escrituras, para ir até onde devamos ir. E ir, ó Deus, como dizemos, com nossos pés no chão, firmes, sabendo aonde estamos, no que cremos e para onde estamos nos dirigindo. Nunca permita que o teu servo, a quem o Senhor tem nos concedido a responsabilidade de pastorear um grupo de pessoas, ó Deus, não permita sermos irresponsáveis e dizer qualquer coisa que venha à mente ou que alguém diga, não, Pai. Nós queremos
ser sinceros com teus filhos, falar o que é para ser falado, nunca omitir, nunca acrescentar também. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Que Deus os abençoe. Eu estou lembrando de alguns homens que o irmão Brana chamou eles de meus Timóteos. Podemos lembrar dele, do irmão Green, não é certo? São tão pouquinhos que ainda existe, não é certo? O irmão Green, temos o irmão Ed Bisco, né? São homens que, tranquilos nessa mensagem, vive com simplicidade e leva as coisas de Deus desta maneira, como vocês têm ouvido de nossa parte. Entende? Não são homens que vivem especulando e com coisas pela cabeça e criando partidos e causando divisões. Eu creio que nós devemos copiar aquilo que é bom. E aí estão esses homens que o irmão Brana chamou os meus Timóteos. Que Deus abençoe. Bom dia a todos.